Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Crepúsculo, O Tigre Adormecido. Capítulo 141, Uma Vida Escolhida. Carlisle recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados sob o queixo enquanto me observava. A calma reflexiva em seus olhos não era apenas curiosidade agora, era compreensão. E no entanto, disse ele lentamente, você está aqui, um ser de ambos os mundos. Franzi ligeiramente a testa. Ambos. Ele assentiu. Parte dos clãs ligados pela linhagem do seu avô, e parte dos livres pela linhagem da sua avó. Espírito e fogo. A ciência dos arquitetos temperada pelo espírito dos Quileute. Esse equilíbrio é o que torna você e possivelmente seu tio diferentes. O olhar de Edith se voltou para mim, suave, mas intenso. É por isso que seus poderes de metamorfose despertaram longe da montanha no Nepal e mais cedo do que o normal, disse ela. E também por isso que a ligação não te afeta. Eu não tinha pensado nisso. Os clãs têm tanta certeza de que suas únicas opções são morrer ou entregar seu fogo à montanha, e talvez tenha sido isso que aconteceu com meu tio. Ele entregou seu fogo à montanha voluntariamente, enquanto eu me recusei a deixá-lo ir, então não tenho nenhum vínculo, mesmo depois do ritual. Carlisle perguntou, o que te levou a decidir ir contra a regra do clã de entregar seu fogo à montanha? Foi algum instinto profundo? Apertei a mão de Edith. Quando me deparei com a decisão, também enfrentei uma provação. Essa provação me fez lembrar que Edith me amava antes de eu ir para o Nepal, então ela também amava a chama que ardia dentro de mim. Para mim, isso significava que se eu renunciasse a uma parte de mim para qualquer pessoa ou coisa, eu não seria mais a pessoa que ela amava. Então, eu recuperei essa chama dentro de mim. Me deu um gritinho. Isso é tão romântico. Edith me deu um sorriso que me fez sentir como se o sol estivesse nascendo. As ideias que ele me deu precisariam ser analisadas mais tarde. Ement revirou os olhos para o clima romântico que envolvia a mim e a Edith. Mas será que isso realmente significa alguma coisa? Quer dizer, eu entendo que seja bom saber um pouco sobre de onde viemos, mas não muda nada para nós agora, não é? Carlisle esboçou um leve sorriso. O conhecimento nem sempre muda o presente, Ement, mas da forma ao que somos e ao que ainda podemos nos tornar. Jasper assentiu levemente. Isso importa, disse ele baixinho. Saber que não fomos criados para a destruição, isso é alguma coisa. Rosalie deu de ombros levemente, mas não discutiu. Tudo bem. Mas, a menos que um desses guardiões planeje aparecer e emitir julgamentos novamente, eu digo que devemos deixar os deuses adormecidos em seus túmulos. A mão de Edith apertou a minha por baixo da mesa. Talvez, disse ela suavemente, mas a verdade ainda importa. Principalmente se ela nos mostrar o quanto já avançamos. Carlisle recostou-se pensativo. De fato. E talvez isso nos diga porque você, Thomas, é capaz de existir entre mundos. Você carregou fogo sem corrupção, sem laços, um lembrete de que o que começou como manipulação ainda pode evoluir para a escolha. Assenti lentamente assimilando o peso de suas palavras. Talvez esse seja o objetivo de tudo isso. Os arquitetos criaram armas, mas nós decidimos o que fazer com o que eles deixaram para trás. Seguiu-se um silêncio mais suave desta vez, como se todos ainda estivessem refletindo sobre o significado daquilo. A voz de Bella quebrou o silêncio, hesitante a princípio, depois firme. Então, é isso que eu também quero. Uma escolha. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela encarou primeiro Carlisle, depois Edward com uma expressão calma, porém resoluta. Nenhum de vocês escolheu esta vida. Carlisle não escolheu. Esme não escolheu. Rosalie, Emmett, Jasper, Alice, todos vocês foram forçados a isso para salvar suas vidas. Mas eu não estou pedindo resgate. Sua voz se firmou, ganhando convicção a cada palavra. Estou pedindo porque quero isso. Porque entendo o que significa, e mesmo assim estou escolhendo isso. A expressão de Carlisle suavizou-se, e um lampejo de compaixão surgiu em seus olhos. Bella, esse tipo de consciência torna seu pedido extraordinário. Você seria a primeira de nós a buscar esta vida de livre e espontânea vontade. Edward ficou rígido ao lado dela. Bella, mas ela não parou. Vocês todos votaram. Disseram que eu agora fazia parte dessa família, e eu quero fazer parte dela. Não quero mais esperar. O ar na sala pareceu ficar mais denso novamente. O tom de Carlisle era cauteloso, paciente. Você quer dizer a mudança? Bella assentiu com a cabeça, apertando a mão de Edward. Sim, esta noite. Edward parou abruptamente, sua voz um rosnado baixo. Bella, ela encarou-o sem hesitar. Eu sei o que estou pedindo, Edward. Mas Aro não vai esperar para sempre, e eu cansei de fingir que ser humana protege alguém. Carlisle olhou para os dois com uma leve tristeza na voz. Vocês escolheriam o que nos foi imposto. Só isso, muda tudo. Suspirei, já percebendo a tensão aumentar no maxilar de Edward. Eu não ia deixar minha irmã feliz com o que estava prestes a dizer, mas alguém tinha que dizer. Bella, eu disse com cuidado. Há algo em que você não está pensando, sua vida aqui e agora. Ela virou a cabeça na minha direção, com os olhos firmes. Daqui a umas 5 horas, Charlie vai acordar e perceber que você sumiu. A primeira parada dele será aqui. E mesmo que ele não te encontre, não vai parar de procurar. Mantive meu tom calmo, firme, mas não áspero. Seu sumiço desse jeito não vai convencer ninguém de que você está segura. E se os Volturi estiverem mesmo observando, como todos nós achamos que estão, esse tipo de caos só vai atrair mais atenção. Bella franziu a testa, sua determinação vacilando um pouco. E daí? Eu deveria simplesmente ir para casa como se nada tivesse acontecido? Sim, respondi simplesmente.
Por enquanto, você precisa de tempo para terminar esta parte da sua vida antes de começar a próxima. Para fechar a porta direito antes de atravessar outra. Edward olhou para mim, surpreso, talvez até grato, antes de se virar para Bella. Ele tem razão, disse ele baixinho. Se você for embora agora, vai destruir o Charlie. Ele nunca vai parar de procurá-lo. Ele merece uma despedida, mesmo que não a entenda. Os olhos de Bella se voltaram para a mesa, seus nós dos dedos brancos em volta da mão de Edward. Odeio esperar, disse ela em voz baixa. Edith estendeu a mão por cima da mesa com um tom mais suave que o meu. Então faça a espera valer a pena, disse ela. Termine esta vida da maneira que você quer se lembrar dela, não como algo roubado, mas como algo que você concluiu. Carlisle assentiu uma vez, aprovando. Edith tem razão. O encerramento é importante, Bella. Todos nós já perdemos o suficiente para saber que deixar coisas inacabadas nos persegue, até mesmo para sempre. Bella engoliu em seco, sua voz agora mais fraca. Eu não quero uma eternidade sem ele. A voz de Edward falhou levemente, a raiva se dissipou. Eu sempre estarei aqui, prometeu ele. Mas dê a si mesmo tempo para fazer isso direito. Percebi um lampejo de culpa em sua expressão, uma hesitação sutil que indicava que ele ainda tinha esperança de que certo pudesse significar nunca. Mas Bella não viu, ou talvez tenha optado por não ver. Após um longo silêncio, ela sentiu uma vez. Tudo bem, mas vou cobrar isso de você. Edward exalou trêmulo, esboçando um leve sorriso. Não esperaria nada menos. O momento se prolongou, frágil, inquieto, mas por hora bastava. Carlisle finalmente se levantou. Então estamos de acordo. Bella continua humana, por enquanto. Mas quando chegar a hora, respeitaremos a escolha dela. A família assentiu com a cabeça, um a um, a decisão se consolidando como uma pedra atirada em águas calmas. Edith inclinou-se para perto, a voz quase num sussurro. Isso foi muito bem resolvido. Dei de ombros levemente. Sim, mas é apenas uma paz emprestada. Ela sorriu com conhecimento de causa. Toda paz é emprestada. E por um breve e fugaz instante, eu acreditei nela. A reunião foi se desfazendo aos poucos. As conversas se transformaram em murmúrios, o arrastar de cadeiras, o sussurro de passos sobre o piso polido. Edward se posicionou primeiro, seus movimentos cuidadosos, como se temesse que até mesmo o som pudesse quebrar a frágil calma de Bella. Vamos, disse ele suavemente. Eu te levo para casa. Bella parecia exausta não fisicamente, mas daquele jeito que as pessoas ficam quando guardam muita coisa para si por muito tempo. Ela sentiu, deixando que ele a guiasse até a porta. Esme roçou os dedos no braço de Bella enquanto passavam. Você se saiu bem esta noite, querida, disse ela gentilmente. Obrigada, murmurou Bella, embora seus olhos permanecessem fixos em Edward. A porta se fechou silenciosamente atrás deles e por um instante, o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que antes. Carlisle se virou para nós com uma expressão cansada, mas pensativa. Está tarde, disse ele. Reservem um tempo para assimilar a noite. Amanhã, voltaremos a viver como uma família. Um a um, os Cullens foram se afastando, Jasper e Alice primeiro, sussurrando baixinho, Rosalie e Emmett subindo as escadas, a mão dele firme em suas costas. Esme demorando o suficiente para arrumar todas as cadeiras antes de seguir Carlisle em direção ao seu escritório. Isso deixou Edith e eu sozinhos perto da porta. Ela ergueu os olhos para mim, com um olhar caloroso, mas cansado à sua maneira discreta. Para casa? Perguntou suavemente. Sim, eu disse. Em casa. A corrida pela floresta foi quase silenciosa. A noite estava calma, as nuvens se dissipando o suficiente para que as estrelas pudessem brilhar. De vez em quando, ela olhava para mim sem dizer nada, apenas, ali. O tipo de presença que não precisava preencher o ar com palavras. Quando chegamos em casa, ela não esperou que eu destrancasse a porta. Seguiu em frente, suave e silenciosamente, acendendo as luzes como se já o tivesse feito centenas de vezes. Lá dentro, tudo estava exatamente como tínhamos deixado mais cedo, silencioso, habitado, real. Edith se virou, encostando-se no encosto do sofá. Você estava certo esta noite, disse ela. Sobre Bella precisar terminar essa parte da vida dela primeiro. Ela não está pronta, eu disse simplesmente. Ela acha que está, mas ainda vê-o para sempre, como um conto de fadas. Os lábios de Edith se curvaram levemente. Talvez, mas ela vai aprender. Elas sempre aprendem. Eu a observei, o leve dourado em seus olhos, o jeito como a luz do abajur iluminava seus cabelos cor de cobre. Eu a vira feroz, silenciosa, furiosa, protetora. Mas momentos como este, calmos, firmes, infinitamente seguros, me atingiram mais profundamente do que qualquer outra coisa jamais poderia. Estive pensando, eu disse após uma longa pausa. Isso parece perigoso, ela provocou, mas seu sorriso suavizou. Sobre o quê? Sobre nós. As sobrancelhas dela se ergueram ligeiramente e ela inclinou a cabeça. Continue. Passei 6 meses no Nepal tentando entender o que sou, disse lentamente. Mas esta noite, conversando sobre escolhas, ouvindo Bella dizer que queria esta vida mesmo sabendo o preço que ela custa, me fez perceber algo. Edith aproximou-se, com um brilho de curiosidade nos olhos. E o que é aquilo? Eu já fiz a minha escolha, eu disse. Não se trata do fogo, nem dos clãs, nem nada disso. Trata-se de você. Ela ficou imóvel, não congelada, mas totalmente concentrada em mim. Quero uma vida com você, Edith. Seja lá o que isso signifique. Seja lá quanto tempo dure. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Você está falando de casamento. Sim, eu disse, com a garganta apertada, mas firme. Eventualmente. Quer dizer, não hoje à noite, mas em breve.
quando as coisas se acalmarem. Um sorriso lento e radiante se espalhou pelo seu rosto, o tipo de sorriso que poderia fazer a eternidade soar como uma batida de coração. Você percebe, disse ela suavemente, que essa é uma maneira muito humana de pedir em casamento. Eu sorri de volta. Acho que ainda estou trabalhando no timing perfeito. Ela roçou os dedos no meu queixo, frios contra o calor da minha pele. Então fique à vontade, tigrão. Você já sabe a minha resposta. Cobri a mão dela com a minha, mantendo-a ali por mais um instante. Lá fora a noite estava calma, sem tempestade, sem ameaça, sem olhares vigilantes. Pela primeira vez em meses, o silêncio não era o tipo que precede algo. Era o tipo que vem depois. E enquanto eu a olhava, percebi que, pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava em casa. Capítulo 142. Uma questão para sempre. Ponto de vista de Thomas. Já haviam se passado alguns dias desde que havíamos voltado da Itália, tempo suficiente para que o ritmo de Forks se retomasse. A floresta estava silenciosa novamente. A chuva retornará ao seu sussurro habitual entre os pinheiros, aquele cinza constante que parecia a terra exalando. Os Cullen já haviam voltado à rotina, à escola, fingindo normalidade, mantendo seu mundo em equilíbrio na tênue linha entre o que era real e o que precisava permanecer oculto. Eu ainda não tinha retomado totalmente aquele ritmo. Carlisle ainda estava processando meus créditos de cursos à distância do Nepal, e o diretor não me deixava entrar na sala de aula até que eles fossem resolvidos. Algo que fiz questão de mencionar para Edith quando a deixei na entrada da escola. Ela decidiu não mandar seu carro de volta para Forks, vindo de Nova York, pois queria, pela primeira vez, se sentir a princesa passageira. Naturalmente, eu não reclamei. Nosso beijo de despedida foi interrompido por um duende mal-humorado que atendia pelo nome de Alice. A voz dela cortou o nosso momento como o despertador mais alegre do mundo. Muito bem, pombinhos, disse ela, batendo na porta da caminhonete com um dedo perfeitamente manicurado. Alguns de nós realmente temos que fingir ser estudantes do ensino médio hoje, e o sinal toca em... Ela checou um relógio invisível, 2 minutos. Andem logo ou perderão. Edith recuou, um leve sorriso irônico surgindo em seus lábios. Sabe, para alguém que afirma ver o futuro, seu timing é suspeitosamente ruim. Alice sorriu. Não, está perfeito. Você estava a 1 segundo de nos dar uma boa reputação. Revirei os olhos. Tenho quase certeza de que essa oportunidade já passou faz tempo, peixe. Ela se encostou na janela aberta. Continue me xingando, homem da montanha. Só lembre-se, estou aprendendo a enxergar além da sua habilidade de bloquear minha visão. Edith riu, uma risada suave, mas melodiosa. Você só está irritado com esse período de tempo que não consegue ver. Alice fez uma expressão fingidamente séria no rosto. Ei, são quase 2 semanas que não consigo enxergar. Tem algo a ver com vocês dois no final de abril e início de maio. Se eu não conseguisse ver todos os Volturi que ainda estão em Volterra nessa época, ficaria muito preocupado. Apenas sorri para ela e disse, Alice, veja isso como uma oportunidade para apreciar a maneira como nós, pessoas que não conseguem ver o futuro, enxergamos o mundo. Alice deu um suspiro exagerado e endireitou-se, com as mãos na cintura. Vocês dois são insuportáveis, declarou, embora o sorriso que lhe invadia os lábios arruinasse a atuação. Tudo bem, fiquem com o mistério de vocês. Só não venham chorar para mim quando o que quer que estejam planejando der errado. O sorriso de Edith era sereno, indecifrável. Não se preocupe muito, Alice. Se o seu bloqueio for o que eu penso que é, você estará bastante ocupada. Alice fez beicinho. Vou contar para o Jasper que vocês dois estão me implicando. Isso me lembrou. Ei, Alice, vou roubar o Jasper hoje à noite para um programa de garotos. Não pergunte a ele sobre o que é. Ela acenou por cima do ombro. Sim, sim. Ele simplesmente sumiu da minha vista, então deve estar de acordo com o seu plano. E eu me vejo com a Edith voltando para casa com o Edward depois de deixar a garota de castigo em casa. Fique longe de problemas, ou pelo menos tente. Edith permaneceu ali por mais um instante, seus olhos captando a luz da manhã de um jeito que dificultava pensar com clareza. Sabe, murmurou ela, você a provoca de propósito. Nem pensar, respondi com toda a inocência. Seus lábios se curvaram, aquele sorriso discreto e perspicaz que sempre me denunciava. Mentiroso. Ela se inclinou para perto de mim uma última vez, sua respiração fria contra a minha pele. Tente não fazer nada imprudente enquanto eu estiver fora. Sem promessas, eu disse baixinho. Ela deu um sorriso irônico e fechou a porta. Imaginei que não. De repente a caminhonete pareceu vazia demais quando ela se foi, seu perfume ainda pairando levemente no ar pinheiros. Vento frio e o sempre presente aroma doce de açúcar. Fiquei sentado por um longo momento, observando os últimos alunos entrarem no prédio. As nuvens pairavam baixas e prateadas, prometendo uma chuva que ainda não havia caído. Forks parecia exatamente como sempre, pequena, úmida e meio adormecida, mas depois de tudo que havia acontecido, de alguma forma parecia mais estável. Ainda assim, restava uma ponta solta. Liguei o caminhão e entrei na estrada que levava de volta à cidade. Chegou a hora de ver o tio Charlie. A casa de Charlie parecia exatamente a mesma, a viatura policial na entrada, a luz da varanda um pouco torta, o tipo de lugar que não finge ser mais do que é. Estacionei atrás da viatura e bati na porta. A porta se abriu antes que eu terminasse de levantar a mão. Thomas, disse Charlie, me examinando de cima a baixo. Você realmente voltou. Bom dia, tio Charlie. Ele deu um passo para o lado. Entre aqui antes que você se molhe todo.
O café está pronto. A cozinha não havia mudado. Mesa surrada, canecas lascadas, o cheiro de café requintado que provavelmente mantinha esta cidade funcionando. Ele colocou uma caneca na minha frente e sentou-se. Por um instante, ele apenas me olhou, não exatamente severo, não exatamente sorrindo. Escute, disse ele, pigarreando, eu nunca te agradeci por aquelas ligações. Do Nepal. Quando as coisas estavam difíceis. Ele não disse o nome de Edward. Não precisava. Você estava ocupado com suas coisas, mas mesmo assim ligou. Certificou-se de que ela comece. Consolou-a durante algumas noites bem ruins. Assenti com a cabeça. Não foi muita coisa. Foi o suficiente. Ele tomou um gole. Você se importa com ela. Nunca duvidei disso. Você sabe melhor do que a maioria o que ela fez por mim. Ela basicamente me reconstruiu, então não há nada que eu não faria por ela. Ele grunhiu em aprovação ao que eu disse. Então você voltou bem a tempo da minha pressão arterial subir de novo. Ela some por dia sem me dar notícias e na próxima vez que a vejo, ela parece um zumbi, nos braços dele. Ela vai me matar do coração. Apenas suspirei ao ver a frustração de Charlie. Pelo menos ela voltou sã e salva. E é isso que realmente importa para você. Eu sei disso. Sim. Segura. E com os pés no chão até os 30. Ele não hesitou. E aquele rapaz está pisando em ovos comigo. Muito em ovos. Imaginei. Ele fez uma pausa para tomar um gole de sua xícara. Então, como foi o Nepal? Você conseguiu as respostas que procurava? Foi bom, mas não sei se algum dia voltarei. Acho que estou num caminho diferente do deles. Mas o verdadeiro motivo de eu ter vindo falar com você foi para pedir um conselho. Como você soube que a Renée era a pessoa com quem você queria passar o resto da vida? Charlie parou de repente no meio de mais um gole. A caneca ficou suspensa em sua mão enquanto ele piscava para mim, completamente surpreso. Bem, disse ele após uma longa pausa, isso foi totalmente inesperado. Dei um meio sorriso. Imaginei que pudesse acontecer. Ele pousou a caneca lentamente, recostando-se na cadeira. Você realmente quer me pedir conselho sobre casamento? Assenti com a cabeça uma vez. Falando sério, mesmo depois que ela foi embora, você continuou comprometido com ela. Só esse fato já significa que você sabia no fundo do seu coração que ela era a pessoa certa para você. Charlie coçou a nuca, ganhando tempo. Acho que não deveria me surpreender. Você sempre foi de pensar bem antes de agir. Essa é uma forma de dizer, respondi com um leve sorriso. Ele me observou por um longo momento antes de suspirar. Renée e eu. Sua voz falhou, o olhar desfocado, como se estivesse olhando para o passado. Não foi como fogos de artifício de imediato. Não como em um conto de fadas. Ela era inteligente, talvez até demais para mim, mas tinha esse jeito de fazer tudo parecer maior. Como se a vida tivesse mais cor com ela por perto. Ele esfregou o queixo, o olhar suavizando. Você não sabe de imediato, não de verdade. Você simplesmente para de imaginar a vida sem eles. Aí um dia, você percebe que só de pensar nisso já te dá um medo danado. E é aí que você sabe. Sentei-me em silêncio, deixando as palavras penetrarem em minha mente. Charlie inclinou-se para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você está perguntando por causa da Edith, certo? Sim. Ele assentiu lentamente, a compreensão surgindo por trás do cansaço em seus olhos. Ela é uma boa menina. Quieta, mas dá para perceber que ela observa tudo. Parecida com você, mais atenciosa do que a maioria. Ele deu um sorriso pequeno e torto. Só tenha certeza de que o que você está sentindo não tem a ver com a obrigação de lhe dever algo. O amor tem que ser uma escolha, não uma dívida. Eu sei, eu disse baixinho. Não se trata disso. Ela não me consertou. Ela apenas me enxergou, mesmo quando eu não conseguia. Charlie assentiu com a cabeça uma vez, um calor genuíno transparecendo em sua expressão. Então eu diria que você já tem sua resposta. Ele se levantou, pegando sua caneca vazia. E por falar nisso, você não precisa da minha bênção, mas a tem mesmo assim. Só, não conte a ninguém que eu fiquei sentimental, tá bom? Eu também fiquei de pé, sorrindo. Nem pensar. Charlie resmungou, indo em direção à pia. Ótimo. Agora vá antes que eu comece a dar conselhos paternos de verdade. Isso é um caminho perigoso, garoto. Obrigado, tio Charlie, eu disse, caminhando em direção à porta. Ele me dispensou com um gesto de mão, murmurando. Nem pense em fugir sem me avisar primeiro. Eu ri enquanto voltava para o caminhão. Capítulo 143. Algo que significa para sempre. Ponto de vista de Thomas. A viagem até a casa dos Cullen pareceu mais longa que o normal, não pela distância, mas pelo que eu planejava dizer quando chegasse lá. A floresta deslizou diante dos meus olhos num borrão de verde e cinza, o ar pesado com o aroma de musgo e cedro molhado. Quando finalmente cheguei à clareira, a casa familiar emergiu da névoa como algo meio lembrado. O Mercedes de Carlisle estava estacionado ao lado da escalade de Esme. Os outros ainda estavam na escola, e o silêncio que acompanhava a ausência deles fazia o lugar parecer quase sagrado, como entrar em uma catedral construída de vidro e chuva. Encontrei Carlisle em seu escritório, cercado por livros abertos e a luz suave que filtrava pelas janelas altas. Ele ergueu os olhos da escrivaninha no instante em que bati no batente da porta. Thomas cumprimentou ele calorosamente com um sorriso genuíno. É bom te ver. Não esperava te ver até esta noite. Entrei e fechei a porta atrás de mim. Eu estava com uma coisa na cabeça. Achei que você seria a pessoa ideal para conversar. Ele apontou para a cadeira em frente à sua mesa. Isso parece sério. Sentei-me com os cotovelos apoiados levemente nos joelhos. Por um instante, as palavras ficaram presas na minha garganta.
Tudo que eu havia ensaiado no caminhão soava formal demais agora, pequeno demais. Carlisle esperou com aquela sua paciência infinita, daquelas que faziam o silêncio parecer um convite em vez de um fardo. Finalmente expirei. Queria falar com você sobre Edith. Seu sorriso se alargou um pouco, um leve divertimento brilhando em seus olhos. Eu já suspeitava disso. Passei a mão na nuca. Não estou aqui para pedir sua permissão. Ela já disse que sim, se eu pedir, claro. Ah. Carlisle recostou-se, juntando as mãos com um tom pensativo. Então você está aqui por algo mais significativo. Assenti com a cabeça. Você é uma bênção. Não porque eu ache que preciso, mas porque ela é sua filha. Em todos os sentidos que importam. E eu quero fazer isso da maneira certa. Por um longo momento, Carlisle permaneceu em silêncio. Seus olhos suavizaram e um leve sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Você me lembra de mim mesmo, de certa forma, disse ele por fim. Quando percebi o que Esme significava para mim, o que ela já era para mim, senti a mesma necessidade. Não de permissão, mas de ancoragem. De algo que tornasse esse amor real no mundo. Ele se levantou de trás da mesa e veio até ficar ao meu lado. Thomas, você já provou mais de uma vez que faria qualquer coisa por ela. Não consigo imaginar uma base mais sólida do que essa. Você tem a minha bênção, de todo o coração. Eu também me levantei, e a tensão que eu nem sabia que estava carregando se dissipou dos meus ombros. Obrigada, Carlisle. Isso significa mais do que você provavelmente imagina. Ele colocou a mão no meu ombro com uma expressão ao mesmo tempo gentil e solene. Então aceite meu conselho. Quando você perguntar a ela, não foque no passado ou no futuro. Foque no presente. A imortalidade é longa, mas são momentos como esse que lhe dão sentido. Eu sorri levemente. Vou me lembrar disso. Os olhos de Carlisle brilharam com um humor discreto. Bem, se eu tivesse que adivinhar, diria que Ement e Jasper já têm uma viagem de compras planejada, para a qual ainda não concordaram. Eu ri baixinho. Você acertaria. Ele riu baixinho, voltando para sua mesa. Então vá em frente antes que Alice decida, acidentalmente, ver o pedido de casamento em uma visão e arruine a surpresa. Já estou indo, eu disse, caminhando em direção à porta, mas não sem antes lançar-lhe mais um olhar para trás. Carlisle olhou nos meus olhos com a voz firme. Ela tem sorte, sabia? Eu sorri. Eu também. Próxima parada, pensei, Emmett, Jasper e um anel que valerá para sempre. Encontrar Emmett e Jasper não foi difícil. Eles estavam exatamente onde eu esperava que estivessem, na garagem. Um zumbido suave de música filtrava-se pela porta entreaberta, algo baixo e rítmico, o tipo de ruído de fundo que Emmett afirmava fazer os motores ronronarem melhor. O cheiro de óleo, aço e polimento me atingiu no instante em que entrei. Jasper estava encostado na bancada, calmo e despreocupado, enquanto Emmett estava meio enterrado sob o capô de seu jipe, resmungando sobre relações de torque e limites humanos de resistência. Sabe, eu disse, encostando-me no batente da porta, a maioria das pessoas não tenta forçar o carro a obedecer. Emmett ergueu a cabeça, com um sorriso no rosto. Quando você consegue levantar um bloco de motor com uma mão, para de se preocupar com o manual. Jasper deu um sorriso irônico, de braços cruzados. Tradução. Ele arrancou outro parafuso. Não fiz isso, disse Emmett, rápido demais, na defensiva demais. Não consegui conter o riso. Vocês dois estão ocupados? Preciso de uma ajudinha. Emmett ergueu uma sobrancelha. Ajuda ou reforço? Depende de como você define a palavra compras, eu disse. Isso me rendeu um olhar longo e cúmplice de Jasper e um sorriso lento de Emmett. Ah, não, disse Emmett, enxugando as mãos num pano. Você não vai me arrastar por uma joalheria, vai? Nem pensar, eu disse, embora meu tom provavelmente tenha me traído. De jeito nenhum, ele gemeu. Eu consigo lutar contra ursos, consigo reconstruir um motor, consigo até sobreviver às intervenções da Alice no meu guarda-roupa, mas joalherias? Aquilo é uma zona de guerra, cara. Jasper se levantou do banco, com aquele sotaque sulista suave escapando de sua voz. Não dê ouvidos a ele. Ele só está bravo porque Rosalie o fez assistir a uma palestra de 2 horas sobre a pureza dos diamantes quando ele escolheu o anel dela. Isso foi trauma, disse Emmett, apontando para ele. Não foi educação. Eu ri balançando a cabeça. Relaxa. Eu só preciso de uma segunda opinião. E bem, dei de ombros. Prefiro que os irmãos dela me ajudem do que qualquer outra pessoa. Isso os fez calar por um segundo. A expressão de Jasper suavizou-se, assumindo algo como respeito. Você está falando sério sobre isso? Estou falando muito sério, eu disse. Emmett soltou um assobio baixo. Caramba, o garoto está crescendo. Então ele deu um tapa no meu ombro, tão forte que me fez cambalear. Tudo bem, então. Vamos encontrar a pedra que vai fazer a Edith desmaiar. Edith não se deixa levar por desmaios, disse Jasper com suavidade. Ela calcula. Então vamos dar a ela algo que vai atrapalhar a lógica perfeita dela, disse Emmett com um sorriso. Vamos lá, garanhão, vamos de jipe. Forks não tinha exatamente um distrito joalheiro próspero, então tivemos que dirigir até Port Angeles. A viagem foi barulhenta, principalmente por causa das tentativas de Emmett de convencer Jasper de que um pedido de casamento sem fogos de artifício ou uma entrada coreografada não era um pedido de casamento de verdade. Cara, você tem que fazer algo cinematográfico, disse Emmett, olhando para trás do banco do motorista. Tipo, leve ela para algum lugar dramático. Os penhascos. O campo. Até o estacionamento da escola, se precisar, ela nunca vai ver o que está acontecendo. Não vou pedir em casamento no estacionamento, disse eu, categoricamente. Jasper deu uma risadinha. Boa ideia.
Rosalie teria incendiado o carro se Emmett tivesse tentado isso. Emmett murmurou. Estava chovendo, como se isso explicasse tudo. Chegamos à terceira joalheria logo depois das 3. A atendente parecia não saber se ficava impressionada ou apavorada quando 3 caras com porte de lutadores de MMA entraram e começaram a examinar anéis de noivado, com uma concentração perturbadora. Jasper era metódico, inspecionando detalhes com precisão cirúrgica. Emmett, por sua vez, apontava constantemente para anéis que poderiam servir como pequenas armas. Esta aqui, disse ele, erguendo algo que brilhava tanto que poderia cegar uma cidade pequena. Ela grita compromisso. Isso grita falência, disse Jasper, secamente. Detalhes, respondeu Emmett prontamente. Finalmente encontrei um que me deixou sem palavras, um design simples, platina, com um único diamante cravejado na parte inferior do aro. Elegante, discreto, atemporal. Não se tratava de ostentação ou tamanho, era algo que ficaria perfeito nela para sempre. Só isso? Perguntou Jasper em voz baixa, percebendo minha expressão. Emmett apertou os olhos. Essa coisinha? Qual é, cara? Você consegue fazer melhor do que isso. Eu sorri. Não, não posso. Esta é ela. Emmett me analisou por um instante, depois deu um sorriso irônico. Tá bom. Eu consigo ver. Nós pagamos, ou melhor, eu paguei, embora Emmett tenha tentado dar um dinheiro extra ao caixa para o fundo do romance. Jasper deu um tapa nele antes que pudesse. A viagem de volta foi mais silenciosa. O anel estava numa pequena caixa de veludo no bolso do meu casaco, pesado de uma forma que nenhum metal deveria ser. Emmett recostou-se no banco do passageiro, com as mãos atrás da cabeça. Você vai convidá-la hoje à noite? Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Não até que seja o momento certo. Jasper assentiu com a cabeça, num tom pensativo. Você saberá quando for a hora. Pessoas como você não se deparam com momentos por acaso, vocês os criam. Dei um leve sorriso. Tomara. As árvores começaram a ficar mais densas à medida que Forks reaparecia no horizonte, com a luz cinzenta da tarde filtrando-se através da névoa. Edith ainda não sabia, mas um dia em breve, quando eu segurasse sua mão, ela teria algo novo brilhando entre seus dedos. Algo que significava para sempre. Capítulo 144. Velhos laços, novas fronteiras. Ponto de vista de Thomas. A floresta já estava escura quando cheguei em casa. A chuva ainda não tinha voltado, mas o ar parecia querer voltar, pesado com aquele silêncio que faz o som viajar mais longe. Os faróis varreram a casa quando estacionei, refletindo nas bordas da varanda antes de desaparecerem entre as árvores. Lá dentro, tudo estava em silêncio. Edith havia deixado um bilhete no balcão, escrito com sua caligrafia perfeita e cursiva. Saímos para caçar com Alice. Voltamos antes do amanhecer. Sorri involuntariamente colocando o bilhete ao lado da pequena caixa de veludo que segurava. O contraste me fez parar, sua caligrafia elegante ao lado do pequeno quadrado que poderia mudar tudo. A caixa parecia absurdamente pequena para o que continha. Apenas um anel. Metal e pedra. Mas parecia viva de uma forma que nenhum objeto deveria, carregada do que significava e não do que era. Sentei-me à mesa, girando o diamante na mão. A luz da lâmpada acima refletiu no diamante, lançando pequenos fragmentos de prata sobre a madeira. As palavras de Carlisle ecoaram em mim. Não se prenda ao passado ou ao futuro. Concentre-se no presente. Eu ainda não tinha certeza de como seria aquele momento, mas sabia que tinha que ser dela. Tinha que combinar com Edith, com a forma como ela existia entre a graça e o perigo, entre a quietude e o movimento. Com a forma como ela fazia o infinito parecer não aterrorizante, mas possível. Pensei no prado, aquele sobre o qual ela e Bella me falaram, o lugar secreto delas. Mas não me pareceu certo. Aquela era a história delas, não a minha. Para Edith precisava ser algo mais simples, mais próximo. Algo real. Meu olhar vagou em direção à janela, para o brilho tênue que cintilava através das árvores onde a casa dos Cullen se erguia a quilômetros de distância. A mesma floresta que quase testemunhara minha morte era agora o fio que unia cada fragmento da minha vida. Subi as escadas até o nosso quarto procurando um lugar para esconder a caixa até que estivesse pronta para lidar com ela. Meus olhos pousaram em um dos antigos diários de Elarain, aquele que ela havia escrito perto do fim da vida. Suas páginas estavam frágeis, a tinta desbotada, mas a última frase sempre me chamava a atenção. Peguei o diário e a li novamente. O amor não é o vínculo que detém o poder, ele é o próprio poder. Fechei o livro e o coloquei ao lado do anel. Acho que a senhora aprovaria, vovó, murmurei baixinho. Olhei para a cama e depois para o relógio ao lado. Não é tão tarde e me sinto inquieta depois do peso do dia. Vamos gastar um pouco de energia. Tirei minhas roupas e as deixei na cama antes de descer as escadas e sair pela porta da frente. Mais uma vez feliz por minha casa estar na floresta, respirei fundo, e antes de soltar o ar, me transformei completamente em minha forma final, a do tigre terrível. Então, sem hesitar, corri para a floresta. Corri pela floresta por cerca de meia hora, sem me preocupar com o lugar onde estava, contanto que estivesse no meio da mata fechada. Muitos cheiros novos na floresta, quase todos de lobo. Acho que a tribo ganhou mais alguns guerreiros lobo. Tentei usar minha mente para ver se conseguia sentir Sam como antes da minha viagem ao Nepal, mas não senti nada. Ou ele não estava presente esta noite, ou meu dom havia mudado e aquela conexão não fazia mais parte de mim. Talvez mais uns 10 minutos se passaram antes de eu sentir um impulso na minha mente. Thomas. Olá, Sam. Acabei de entrar em contato para saber se você estava por perto. Como vão as coisas?
Houve uma pausa antes de Sam responder. Comecei a me mover na direção da fronteira Quileute sem ter decidido conscientemente fazer isso. Está diferente ultimamente. Mais barulhento, mais movimentado, e agora somos mais numerosos. As palavras pareciam calculadas, como se ele estivesse tentando generalizar. Diminuiu o passo, serpenteando entre as árvores até chegar a uma elevação com vista para o rio. O luar que atravessava as nuvens pintava a superfície de prata. O notei. A floresta tem cheiro de sua mochila esticando as pernas. Senti uma concordância da parte de Sam, como se ele tivesse acenado com a cabeça. Quando os Cullen foram embora, não nos preocupávamos tanto com os hóspedes. Agora que eles voltaram, porém, estamos treinando os novos membros para correr e proteger nossas terras. Se isso pudesse ajudar em alguma coisa, eu adoraria conhecer os novos membros da matilha. Isso lhes daria meu cheiro e ajudaria a evitar qualquer confusão mais tarde. Seguiu-se outra longa pausa antes de Sam responder. Vamos esperar um pouco, Thomas. Os anciãos querem que sejamos cautelosos, e o fato de você voltar ao mesmo tempo que os Cullen os deixou intrigados. Entendi, respondi. Eles estão protegendo seu povo. Exatamente, respondeu Sam. Seu tom de voz suavizou como um murmúrio grave que costumava preceder um sorriso. Deixe-me esclarecer as coisas primeiro. Assim que estiverem resolvidas, apresentaremos você à matilha. Você vai gostar da maioria deles. Jared é confiável. Paul, bem, você vai sentir o cheiro dele antes de vê-lo. Isso me fez dar uma risadinha mental. Tão ruim assim, hein? Novo. Irritado. Barulhento, disse Sam, com um tom de divertimento na voz. Ele ainda está aprendendo a ser mais do que apenas ter um temperamento explosivo. Parece com alguns metamorfos que conheci no Nepal, respondi. Ou ele supera isso ou se esgota. Espero que seja a primeira, respondeu Sam, e desta vez, eu quase pude ouvir o sorriso. Deixamos o silêncio se estender entre nós, leve, acolhedor, permeado pelo som do vento sussurrando entre as árvores. Era isso que eu sempre gostava em conversar com Sam. Ele não enchia o ar com palavras que não lhe diziam respeito. Você está realmente diferente, disse ele finalmente. Sua presença parece mais estável agora. Mais centrada. Eu não sabia como responder a isso. Passei por algumas provações enquanto estive fora. Aprendi mais sobre mim mesma e a aceitar a mudança. Deve ser isso que você está sentindo. Talvez, concordou ele baixinho. Então, após uma pausa, de qualquer forma, é bom ter você em casa. Senti isso não como som ou pensamento, mas como algo mais antigo. O pulsar da floresta entre nós, o reconhecimento sutil de um alfa para outro. É bom estar de volta, enviei, antes de quebrar o link e deixar o mundo me invadir novamente. A floresta parecia viva daquele jeito que só o noroeste do Pacífico consegue ser. Musgo, neblina e distância vibrando em harmonia. Virei-me para longe do riacho que margeava a floresta e comecei a voltar para casa, minhas patas silenciosas contra o chão úmido. De repente, uma figura surgiu na floresta ao meu lado, um rosnado profundo escapou de uma boca cheia de dentes brancos. O impacto foi tão forte e rápido que me desestabilizou, me pegando desprevenido. Rolei, minhas garras cravando na terra enquanto um borrão cinza atingia meu flanco e tentava me derrubar. O rosnado que escapou de mim rasgou o silêncio como um trovão. Lobo. Jovem. Forte. Imprudente. Um dos novos, provavelmente o Paul. Ele tentou morder minha garganta, selvagem e desenfreado, mas seu timing foi ruim. Encarei-o de frente, minha pata o atingindo em cheio no ombro. A força do impacto o fez cair sobre uma muda de árvore, o estalo da madeira ecoando entre as árvores. Ele se levantou em segundos, com os pelos eriçados e os lábios repuxados sobre os dentes. Seus pensamentos não eram palavras, mas eu podia sentir a pulsação deles. Raiva, instinto, confusão. Agachei-me, chicoteando o rabo. Rugi para ele com determinação, sabendo que não podíamos conversar. Recue, garoto. Ele atacou novamente. Dessa vez, não me desviei. Encontrei-o no meio do salto, girando meu peso o suficiente para acertá-lo nas costelas. O som que ele emitiu foi meio latido, meio grito. Ele caiu com força no chão e rolou rosnando, mas não lhe dei tempo para se recuperar. Em 2 passos eu estava sobre ele, pata pressionada contra seu peito, garras semi-abertas, apenas o suficiente para deixar a mensagem clara. Seus olhos encontraram os meus e pela primeira vez vi o medo se infiltrar em meio à fúria. Meu rosnado saiu baixo e ressonante, um som que não era totalmente humano nem bestial. Ele congelou. A vontade de lutar se esvaiu dele como água de uma represa rompida. Perdeu o controle de sua transformação e voltou à forma humana. Sam invadiu minha mente e eu o deixei entrar. O que está acontecendo, Thomas? Senti Paul lutando e quando me concentrei nele, vi você parado sobre ele antes que ele desaparecesse da mente da matilha. Jared apareceu um instante depois, em forma de lobo, circulando amplamente com as orelhas abaixadas. Paulo gritou para Jared, ele está em nosso território, ataque-o. Não se preocupe comigo. Sam avançou e parou antes de voltar à forma humana. Não, disse Sam, ele estava perto. E você sabe que não se deve atacar sem confirmação. Paul olhou para mim com um olhar desafiador, mesmo em meio à dor. Ele não tem o mesmo cheiro que você, Jared, ou qualquer um de nós. Ele tem um cheiro estranho. Sam lançou-lhe um olhar que poderia congelar fogo. Ele é Thomas, eu já lhe falei dele e Jared também. Devo a minha vida a ele.
É bom que você se lembre disso. Jared bufou em concordância silenciosa. Antes de também assumir a forma humana, disse: o que eu já te disse sobre se precipitar, Paul. Recuei um passo, deixando Paul respirar novamente, e então também assumi uma postura humana. Você é rápido, disse eu calmamente, mas não pensa. Uma combinação ruim para quem quer viver muito. O maxilar de Paul se contraiu, mas ele não respondeu. O desafio havia se esvaído dele. Sam se virou para mim com uma expressão de desculpas. Desculpe, Thomas. Ele ainda é novato. Seus instintos se sobrepõem ao bom senso. Balancei a cabeça negativamente. Está tudo bem. Ele vai aprender. Sam acenou brevemente com a cabeça, mas seu tom carregava uma gratidão silenciosa. Obrigado por não o terem matado. Dei uma risadinha. Teria sido um desperdício de pele. Isso arrancou um leve sorriso de Jared, mesmo enquanto ele ajudava Paul a se levantar. Nós cuidamos da limpeza, disse ele, e Sam assentiu. Assim que eles saíram, Sam e eu retomamos nossas formas originais. Os pensamentos de Sam cruzaram os meus mais uma vez através da conexão. Você lidou com isso melhor do que eu poderia esperar. Os anciãos ficarão sabendo, e que você não derramou sangue. Não me pareceu necessário, respondi. Ele é jovem. Ele vai descobrir quais lutas importam e como sobreviver a elas. Talvez, respondeu Sam. Mesmo assim, te devo uma. Não, você não precisa. Mas se você se sente tão convicto disso, lembre-se quando lidar com os Cullen. Eles realmente não são o inimigo. Respondi fechando a conexão, então me virei e desapareci na floresta. Corri até que o ar estivesse livre do cheiro de lobo, até que a única batida do meu coração que eu conseguia ouvir fosse a do meu próprio coração. Casa não era longe. Se Edith ainda não estivesse lá, estaria quando eu acordasse, e isso bastava. Capítulo 145. Tensão. Os dias passaram mais lentamente agora que a escola finalmente processou meus créditos dos cursos por correspondência que eu havia feito. Eu estava pronto para me formar com todos os meus colegas de turma. O único porém era que eu precisava terminar o resto do ano. Alice achou a situação muito divertida. Para piorar a situação, minha caminhonete estava na oficina para um recall de qualidade do virabrequim. Como a Edith estava se comportando como uma princesa passageira e não mandou o carro dela de volta, tivemos que pegar carona com o Edward hoje. Isso significava acompanhar Edward enquanto ele levava Bella para casa depois da escola. Eu achava engraçado que Charlie tivesse estabelecido um cronograma para Bella ficar de castigo. Se Edward estivesse dirigindo, ela teria apenas 13 minutos, do toque do último sinal da aula até a porta de casa. Se ela perdesse esse tempo, Charlie a levaria de carro para lá e para cá. Bella estava lidando bem com as restrições, depois de explicar que Charlie não podia pressioná-la demais ou ela iria embora. O fato de ela ter 18 anos realmente impedia Charlie de ir tão longe quanto queria. Fui tirado do meu devaneio quando Edward repentinamente desviou o olhar para trás de um caminhão estacionado a algumas casas da de Charlie. Bella também ficou confusa e perguntou: o que foi, Edward? Ele apenas apontou para frente, e Bella se concentrou na direção para onde ele apontava. Fiquei um pouco confuso quando vi uma moto de trilha vermelha estacionada na entrada da casa de Charlie. Minha confusão aumentou ainda mais com a reação de Bella. Oh não, 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 não. Ele não fez isso. Edward suspirou. Ele está esperando na floresta ali. Ele quer conversar conosco. Bem, especificamente comigo. Bella foi a primeira a sair do carro, com o rosto tomado pela fúria enquanto caminhava a passos largos em direção à área indicada por Edward. Traidor! Ela gritou. Edward estava apenas um passo atrás dela, mas eu e Edith estávamos um pouco mais atrás, observando cautelosamente, confusos. Depois de avançar alguns metros para dentro da mata, vi Jacob sendo repreendido por Bella por tê-la dedurado para Charlie. Seu rosto estava tenso, raiva, culpa, tudo misturado. Quando olhei para trás dele, vi a figura de Leia mais adentro da mata. Levei um instante para reconhecê-la com o cabelo curto. Que pena, achei que ela ficava bem de cabelo comprido. A voz de Edward me trouxe de volta à discussão. Ele não estava tentando machucar o Charlie, Bella. Ele só queria te deixar de castigo, como uma forma de nos manter separados. Saia da minha cabeça, seu aberração, berrou Jacob. Bella chamou a atenção dele de volta para si. Ah, seu idiota, Jake. Eu já estou de castigo. Por que você acha que eu não vim aqui gritar com você por ignorar minhas ligações? Os olhos de Jacob se arregalaram, e ele pareceu ainda mais envergonhado. Ele acha que fui eu que te impedi de vê-lo, acrescentou Edward. O rosto de Jacob se contorceu em raiva, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Isso é realmente irritante. Posso falar por mim mesmo, Lit. Enquanto eu observava a conversa entre as três, não percebi que Edith olhava para Leia com os olhos semicerrados. Edith observou Leia encarar Thomas atentamente, seus olhos parecendo um pouco suplicantes, como se implorasse por uma reação que não estava obtendo. A voz de Edward ficou tensa, como se ele estivesse se contendo. Então diga o que veio dizer, vira-lata. Estamos ficando sem tempo, a menos que você queira que Charlie ouça também o seu discurso que preparou com tanto afinco. Como se fosse combinado, a voz de Charlie soou em um grito: Bella. Não pense que eu não vi o carro dele tentando se esconder atrás da caminhonete dos Ferguson. Entre aqui agora mesmo. Bella estremeceu, e Jacob corou ainda mais, mas finalmente disse o que viera dizer. Estou aqui para lembrá-los do tratado. Edward o interrompeu. Nós sabemos bem disso, Jacob. Nunca quebramos esse mandamento, ao contrário de você. Jacob fingiu não ter ouvido Edward e continuou. Se algum de vocês Cullen morder um humano,
O tratado estará quebrado e teremos o direito de caçá-los assim que os encontrarmos. Podemos até contar tudo sobre vocês para a cidade inteira. Esse era o acordo. A última frase foi dirigida a Bella. A expressão de Bella endureceu, a raiva se transformando em algo mais cortante. Jacob. Mas Edward se colocou discretamente entre eles com uma postura tensa e protetora, uma das mãos apoiada nas costas de Bella. Seu argumento foi compreendido, disse Edward, num tom perigosamente calmo. O que eu quero dizer, retrucou Jacob, é que eu não vou deixar ela. Você não tem voz nisso, interrompeu Bella, agora furiosa. Você não controla minhas escolhas, nem minha vida. E definitivamente não tem o direito de ameaçar pessoas de quem gosto só porque está tendo um ataque de fúria sobrenatural. Jacob estremeceu como se ela tivesse lhe dado um tapa. Passou a mão pelos cabelos, a frustração percorrendo seu corpo. Bella, estou tentando te proteger. Isso não é proteção, disse ela com a voz trêmula de raiva. Isso é você decidindo que pode escolher por mim. A voz de Charlie ecoou novamente da varanda. Bella, juro por Deus. Bella fez uma careta. Já vou, gritou de volta, lançando um último olhar fulminante para Jacob. Conversaremos mais tarde, mas nos meus termos. Ela se virou bruscamente e caminhou em direção à casa e a Charlie, que a esperava. Edward lançou a Jacob um último olhar frio e indecifrável antes de segui-la. Edith roçou os dedos na minha mão, um convite silencioso, mas seus olhos permaneceram em Leia por mais um instante, indecifráveis. Jacob olhou para Bella como se o mundo estivesse desabando sob seus pés. Leia finalmente falou, sua voz baixa e aguda o suficiente para cortar a névoa. Vamos lá, Jake, disse ela. Isso não valeu a pena. Jacob não respondeu, seu corpo começou a tremer e, de repente, suas roupas se rasgaram quando ele se transformou em um grande lobo marrom e disparou em direção às árvores. Eu não deveria ter ficado surpreso, mas estaria mentindo se dissesse que não fiquei um pouco. Só não pensei muito nisso, para minha defesa. Olhei para Leia e vi um olhar de dor e curiosa fúria em seus olhos antes que ela também explodisse através de suas roupas e se transformasse em uma loba cinza clara com um focinho mais estreito em comparação com os outros lobos que eu tinha visto. Mais uma vez, a surpresa me custou alguns instantes. Leia, espere. Mas antes que minhas palavras pudessem chegar até ela, ela já havia sumido. Suspirei frustrado. Edith colocou a mão no meu ombro e perguntou, você está bem? Sim, ela me surpreendeu. Preciso entregar a ela os livros escritos por Elarain. Os dedos de Edith apertaram meu ombro delicadamente. Você está preocupado com ela, disse ela em voz baixa. Claro que sou. Passei a mão no rosto, ainda encarando as árvores onde Leia havia desaparecido. Ela é a primeira loba desde Elarain. Os anciãos não lidaram bem com isso naquela época. Se a tratarem da mesma forma, meu maxilar se contraiu. Não consegui terminar o pensamento. Edith não precisava que eu fizesse isso. Eles não vão, disse ela com a voz carregada de promessa. Não se você estiver lá. Soltei uma risada amarga. Eles nem querem olhar para mim, muito menos me ouvir. A expressão dela suavizou. Eles vão saber. Eles sabem o que você fez por Sam, por Emily. E sabem que você não machucou Paul na outra noite, embora pudesse ter machucado. Isso não vai importar se eles entrarem em pânico, murmurei. O medo deixa as pessoas estúpidas. Chegamos à rua antes que Edith me parasse e me puxasse para um abraço. Ela então recuou e colocou a mão na lateral do meu rosto. Então lidaremos com isso quando acontecer. Antes que eu pudesse responder, a porta da frente bateu com força e a voz de Charlie ecoou novamente dentro da casa. O grito de Bella veio em resposta um instante depois. Edward permaneceu na varanda, dividido entre o divertimento e a culpa, e me lançou um olhar cansado antes de voltar para o carro. Ele sabia que sua presença só pioraria as coisas. Sabendo que não adiantaria ficar ali, peguei na mão de Edith e segui Edward de volta para o carro. Quando ele saiu da calçada, soltei um suspiro. Bem, isso poderia ter sido pior. O suspiro de Edward em resposta foi pesado. Tudo que vi foi mais um motivo para Charlie me odiar, e mais uma semana adicionada à sentença de Bella. Não se preocupe com Charlie te odiando, eu disse. Edward não parecia convencido. Ele tem toda a razão. Eu estraguei tudo de inúmeras maneiras. Dei uma risadinha discreta. Você não é jovem, mas é novato em algumas coisas. Erros fazem parte do processo. O tempo resolve mais do que você imagina, se você deixar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, os postes de luz desenhando finas linhas douradas em seu rosto. Finalmente murmurou, você faz parecer simples. É simples, eu disse. Só não é fácil. Isso arrancou dele um sorriso muito discreto, relutante, mas genuíno. Edith também percebeu. Sua postura relaxou ao meu lado. Você tentou protegê-la, disse ela suavemente. Você escolheu errado, mas escolheu por amor. Os humanos fazem coisas muito piores por motivos muito mais mesquinhos. O maxilar de Edward se contraiu uma vez antes de ele admitir. Não mereço que ela me perdoe tão rápido. Provavelmente não respondi sinceramente. Mas ela está te perdoando mesmo assim. Isso diz mais sobre quem ela é do que sobre o que você fez. E acrescentou Edith, Bella não está perdoando a dor. Ela está perdoando o motivo por trás dela. Há uma diferença. Algo na expressão de Edward mudou, a dureza suavizou-se, a culpa recuou da beira do abismo. Os limpadores deslizavam preguiçosamente pelo para-brisa enquanto o embaçamento aumentava. O silêncio voltou a reinar no carro, desta vez mais suave. Charlie não te odeia, acrescentei. Isso ainda está em discussão. Não respondi.
O que ele detesta é perder a filha para a vida adulta, para o perigo, para coisas que ele não pode controlar. Você é apenas o alvo mais próximo. Edith assentiu com a cabeça. Ele está culpando quem é mais fácil de culpar. Geralmente, isso significa você. Edward bufou, quase um riso. Maravilhoso. Você vai reconquistá-lo, eu disse. Aos poucos. Um passo de cada vez. Bella vale o esforço. Dessa vez, ele não discutiu. Apenas assentiu com a cabeça, os olhos fixos na estrada, uma expressão mais serena se instalando em seu semblante. Edith apertou minha mão, não em busca de segurança, mas de gratidão. Por me dar estabilidade. Por ajudar o irmão dela. Por ser a calma quando o mundo parecia estar desmoronando. Eu te amo, ela sussurrou quando a entrada para a casa dos Cullen apareceu. E eu te amo, eu disse, falando sério em cada palavra. As coisas estavam se acalmando. Pelo menos por enquanto. Capítulo 146. Muito alto, muito perto. Ponto de vista de Leia. Peguei os 2 últimos pratos da mesa e os levei para a cozinha, onde minha mãe estava empilhando tudo antes de lavar a louça. Restos na Tupperware, sobras raspadas no lixo. Uma organização quase assustadora. O jantar tinha sido silencioso, daquele tipo de silêncio que aperta as costelas e deixa o ar pesado. Mamãe se movia como se não percebesse nada enquanto se dedicava a cada tarefa, ela estava funcionando. Mas tudo era rígido demais, preciso demais. Ela não estava se curando, apenas sobrevivendo. Já se passaram quase 2 meses desde que papai faleceu, mas ela estava tão ocupada sendo forte por mim e por Seth que não estava lidando com sua própria dor e perda. Mas quem era eu para lhe dar conselhos? Seth desviou minha atenção dos meus pensamentos. Você poderia falar com o Sam de novo, maninha? Eu sou um guerreiro lobo, ficar parada está me enlouquecendo. Tenho tanta energia e não consigo gastá-la se não correr com vocês. Suspirei. O mesmo argumento de sempre, e eu sabia que acabaria vendo a mesma decepção em seus olhos quando respondesse. É um risco muito grande, Seth. Você pôde ir antes porque os Cullen tinham ido embora. Mas eles voltaram agora, e Sam não quer correr o risco de que eles te vejam como um elo fraco e usem isso para nos atacar. Mas eles nunca machucaram ninguém antes. Eles até ajudaram a Emily. A natureza deles não é como a nossa, Seth. Nós somos guardiões e eles são predadores. Quem sabe o que poderia irritá-los? Sam precisa de você aqui caso as coisas deem errado. Você se lembra do sinal, não é? 2 uivos agudos significam mudança de posição e atenção às instruções para transmitir à mãe e aos anciãos. Eu sei, mas me sinto tão inútil. Por favor, pergunte a ele. Olhei para cima e vi minha mãe observando Seth com medo nos olhos. Ela foi um dos principais motivos pelos quais não insisti para que Sam mudasse de ideia. Eu não achava que ela lidaria bem com a situação se eu e Seth estivéssemos em perigo. A conversa foi interrompida por 2 batidas fortes, seguidas de uma terceira mais suave, na porta da frente. Como se, na terceira batida, a pessoa estivesse insegura quanto a estar ali. Todos na casa sabiam quem era. Seth saltou da cadeira à mesa da cozinha e correu até a porta, gritando Charlie, ao abri-la com um puxão. Mamãe ficou paralisada por um instante, depois passou a mão pelas laterais do cabelo antes de sair da cozinha em direção à sala de estar. Boa noite, Charlie, disse ela com a voz mais suave e natural do que fora durante todo o dia. Observei Charles Van entrar o suficiente para que Seth pudesse fechar a porta, como se tivesse medo de estar invadindo. Ele segurava um prato coberto com papel alumínio. Trouxe a caçarola que você disse que gostava, Sui. Os ombros da mãe relaxaram. Só um pouco. Isso é muita gentileza sua, murmurou ela. Mas você não precisa ficar trazendo comida, Charlie. Ele deu de ombros. Seu marido era meu melhor amigo. Parece certo ficar de olho na família dele. Algo transpareceu na expressão da minha mãe. Gratidão, mágoa, alívio, culpa. Um turbilhão de sentimentos sobre os quais ela não estava preparada para falar. Ela pegou o prato e voltou para a cozinha. Imaginei que ela usou aquilo como uma desculpa para se recompor. Charlie acenou com a cabeça para Seth. E aí, garoto? E aí, disse Seth, tentando parecer casual. O tom dele mudou quando Charlie se virou para mim. Como você está, Leia? Perfeito, respondi secamente. O canto da boca dele se contraiu, como se ele não estivesse convencido, mas também não fosse insistir. Charlie nunca insistia. Provavelmente era por isso que a mãe respirava mais aliviada quando ele vinha visitá-lo. Mamãe voltou para a sala carregando uma tigela limpa que Charlie havia trazido antes. Aqui está, não quero que você tenha que comprar tigelas novas toda vez que precisar guardar alguma coisa. Charlie pegou a marmita e disse, obrigado, tenho a impressão de que estará cheia até o final do dia. Isabela ainda está de castigo, então tem preparado refeições demoradas e fartas. Às vezes ela se esquece que Thomas se mudou e que não precisamos de tanta comida assim. Ele completou a frase com uma risada. Tentei ignorar a gagueira que aquele nome provocou em meu peito. Ele ficou apenas mais alguns minutos, o suficiente para falar sobre o tempo, pesca e alguma história boba sobre Paul quase ter atropelado a caixa de correio do velho Lopes, antes de se desculpar e ir embora. Mamãe o observou sair pela janela. Ela sussurrou, quase para si mesma, seu pai gostaria que ele desse notícias. Seth e eu trocamos um olhar. Nós dois sabíamos que ela parecia sentir menos dor por um tempo depois da visita de Charlie. Mais tarde, quando a mãe desapareceu lá em cima, Seth se virou para mim com um suspiro. Você acha que ela ficará bem por um tempo? Sim, eu disse. Ela vai dormir em 20 minutos. Não, quer dizer, na verdade, tudo bem. Engoli em seco. Eventualmente. Não nos abraçamos.
Não conversamos sobre isso. Apenas, entendemos. Olhei a hora e praguejei, estava atrasado. Hora de correr. Fiz uma pausa por um segundo. Vou perguntar se o Jake pode te levar para correr amanhã, só fique longe da fronteira, ok? Seu rosto assumiu uma expressão esperançosa. Acredite em mim, murmurei. Você não está perdendo nada por não estar com o grupo o tempo todo. Ele franziu a testa. Ainda está ruim? Eu bufei. Tenta ter Paul, Sam e Jared gritando na sua cabeça ao mesmo tempo. Você deveria se sentir com sorte por só ouvir os melhores momentos. Ele deu um sorriso sem graça, e eu cutuquei seu ombro. Durma um pouco, pirralho. Você também precisa disso, arpia. Seu sono da beleza não está mais funcionando. Isso lhe rendeu uma chave de braço e uma queimadura nos nós dos dedos no topo da cabeça. Ele riu mesmo quando soltei e o empurrei em direção às escadas. Quando ele finalmente desapareceu em seu quarto, saí e deixei o ar fresco me atingir. A dor sob minha pele se intensificou, a tensão querendo sair, exigindo-a. Fui até o galpão, onde me despi e guardei minhas roupas, depois me soltei. O mundo ganhou nitidez quando a pele foi substituída por pelos e as garras cravaram-se na terra. Os sons se ampliaram. O vento sussurrando entre os galhos, corujas caçando ratos, o murmúrio baixo do oceano ao longe. E então, vozes, tudo de uma vez. Muito alto, muito perto, muito masculino. A voz de Sam foi a primeira que ouvi claramente. Leia, você está atrasada. Sim, desculpe. Charlie apareceu de novo. Os pensamentos de Paul interromperam. Ótimo. A própria diaba. Meus pelos se eriçaram. Diga isso de novo, Paul. Duvido que você consiga dizer isso perto dos meus dentes. A arrogância de Paul transparecia em toda a ligação. Parem com isso, vocês dois. Sam suspirou cansado. Boa maneira de proteger seu irmão Sam. Ou vocês finalmente decidiram perguntar qual dos seus pais traiu sua mãe para gerar o Paul. Eu sabia que estava sendo injusto, mas queria que eles ficassem o mais longe possível dos meus pensamentos esta noite. Lidar com o ódio deles era fácil, mas com a pena nem tanto. Era sabido que a mãe de Paul não era Quileute, então para Paul ter o gene metamorfo forte o suficiente para se transformar tão rapidamente, isso significava que seu pai era um dos poucos indivíduos com essa característica. Pior ainda, esses poucos homens eram todos casados na época do nascimento de Paul. A Matilha tentava não pensar nisso, mas todos se perguntavam, lá no fundo, se tinham um irmão. O único problema em insultar Paulo era que ele revidava prontamente. Alguém anda bem irritado desde que descobriu sobre o pequeno tigre que ronda a floresta. Não teve a chance de resolver as coisas com o amante de sanguessugas outro dia, quando você se ofereceu para ir com o Jake entregar nosso aviso? Minha raiva aumentou ainda mais. Aquele tigrinho te fez mijar na barriga toda na outra noite, Paul. Uma fúria inundou a mente do grupo ao meu lembrete, para constrangimento de Paul. Chega, vocês dois. A voz de Sam anulou qualquer pensamento que Paul ou eu tivéssemos sobre continuar nossa discussão. Não era uma ordem alfa, mas era quase isso. Recuei o máximo que pude, tentando em vão conter o fluxo de pensamentos. E essa era a verdadeira crueldade dessa maldição. Meus sentimentos por Sam, agora mais tênues, mas ainda surgindo nos piores momentos possíveis, cintilavam na mente compartilhada como uma chama em uma noite escura. A vergonha me atingiu como um soco. Tentei reprimi-la com força, mas o estrago já estava feito. A reação de Jared veio primeiro, uma leve onda de piedade que eu odiava mais do que a raiva de Paul. Sam também sentiu isso. Claro que sentiu. Ele sempre sentia. Sua presença na mente tornou-se tensa, culpada, dolorida, e isso era de alguma forma pior do que se ele estivesse com raiva. Paulo, por outro lado. Ele se alimentou disso. Ainda presa ao chefe, Leia, ele zombou, o pensamento malicioso e cortante. Não me admira que você esteja rondando aquele tigre. Aposto que ele não te olha como se você estivesse quebrada. Outro soluço na voz de Sam o interrompeu. Paul, chega. Dessa vez, o comando alfa caiu como uma parede que desaba. A mente de Paul ficou em um silêncio abençoado. Mas Sam não soltou a pegada imediatamente. Sua presença pressionava-se contra a minha, firme, quente, insuportavelmente gentil. Leia. Apenas meu nome. Sem ordem específica. Sem palestra. Apenas o peso de tudo que costumávamos ser e de tudo que nunca mais poderíamos ser. Doía. Doía tanto que eu mal conseguia respirar. Me afastei bruscamente da amarra o máximo que me foi permitido, mostrando os dentes para a escuridão vazia. Não. Meu pensamento saiu cru e frágil. Não ouse ter pena de mim. Um silêncio atônito percorreu o grupo. Então Jared, tentando ajudar, coitado, mas também para o mal, enviou uma onda suave e reconfortante através da ligação, como quem tenta acalmar um cão eriçado. Só piorou as coisas. Rosnei através da ligação, o som ecoando fisicamente da minha garganta de lobo. Calha a boca, pessoal. Vou correr. Antes que alguém pudesse responder, eu saí correndo. Minhas patas rasgavam a vegetação rasteira, a terra voando atrás de mim em nuvens de musgo e solo. Eu precisava de distância. Precisava de velocidade. Precisava me afastar dos pensamentos deles, e dos meus, antes que eu desabasse sob o peso de tudo aquilo. Mas a mentalidade de grupo me seguia, não importava o quão longe meu corpo fosse. A preocupação silenciosa de Jared. A fúria latente de Paul. A presença constante e preocupada de Sam. E por baixo de tudo isso, sussurros quase imperceptíveis de algo que eu não queria que eles percebessem, mas que não conseguia esconder. O cheiro de pelo de tigre era de segunda mão. O brilho de olhos azul celeste.
A forma como a presença de Thomas Raisel me atingiu foi como um soco nos pulmões, não deixando uma marca, não exatamente, mas algo tentadoramente próximo disso. E infelizmente para mim, Paul percebeu. Sua mente se enrolou no pensamento como um sorriso irônico. Então é isso que está te deixando tão confusa. Não é o Sam. Não mais. É ele. Meu rosnado fez as árvores tremerem. Eu estava a 2 segundos de voltar atrás e arrancar sua garganta, ordem alfa ou não. Então a presença de Sam preencheu o vínculo, avassaladora e absoluta. Desta vez não é um aviso, mas uma ordem. Paulo, pare. Leia, continue correndo. Resolveremos isso quando você estiver pronto. Eu não respondi. Eu simplesmente corri. Mais rápido. Mais difícil. Até que o ar começou a queimar meu peito e o mundo se tornou um borrão cinza e verde. Porque se eu diminuísse a velocidade? Se eu me permitir pensar, eu não tinha certeza se a mente da Matilha, ou eu, sobreviveríamos ao que eles poderiam ouvir em seguida. Capítulo 147, 20 minutos. Ponto de vista de Thomas. Quando abri os olhos, eles foram imediatamente atraídos por um par de olhos cor de caramelo que eu tinha certeza que estavam me observando há algum tempo. Ela estava deitada de lado, apoiada em um cotovelo, a cabeça repousando na mão como se estivesse perfeitamente satisfeita em permanecer assim para sempre. A tênue luz cinzenta que vazava pelas cortinas não era forte o suficiente para fazê-la brilhar, mas a fazia resplandecer, e meu pulso acelerou. Bom dia, murmurei, com a voz rouca e a língua seca. O sorriso dela se alargou um pouco. Vejo que está dormindo um pouco mais hoje. Já são quase 6h15. Um tom brincalhão suavizou sua voz. Isso é praticamente meio da manhã para você. Me espreguicei, sentindo os músculos das costas e dos ombros relaxarem. Talvez a corrida da noite passada tivesse me deixado mais cansado do que eu imaginava. Você não me acordou? Você precisava desse descanso extra, disse ela simplesmente. Seus dedos traçaram uma linha lenta sobre meu peito nu, leve e ausente, mas inegavelmente reconfortante. Você acordou 2 vezes. E sua respiração mudou 3 vezes. Quase te acordei com medo de que estivesse tendo um pesadelo. Desculpe, murmurei automaticamente. Ela pressionou a palma da mão sobre meu coração, uma âncora fria. Não se desculpe, sussurrou. Com tudo que você tem carregado, estou surpresa que tenha conseguido dormir. Lobo, tigre, tratado. Seus olhos suavizaram. É demais para qualquer um suportar sozinho. Soltei um suspiro, quase um riso. Tem muita coisa. Hesitei, encarando o teto antes de encontrar seu olhar novamente. Mas não sei por que sinto que a responsabilidade é toda minha. A mão dela deslizou para cima, roçando a linha do meu maxilar com o polegar. Porque é assim que você é, disse ela baixinho. Você assume a responsabilidade por tudo que lhe importa, mesmo quando não é sua responsabilidade consertar. Fiz uma careta. Não é saudável. Não, concordou ela gentilmente. Não é, mas é humano. E você ainda é, Thomas. Em todos os seus aspectos, para melhor e para pior. Eu bufei. Que sorte a minha. Ela se inclinou e deu um beijo suave no canto da minha boca. Que sorte a minha, corrigiu ela. Isso me fez calar por um momento. Seus olhos brilhavam na penumbra, examinando meu rosto como se estivesse lendo algo nas entrelinhas. Você quer me contar o que a estava mantendo acordada? Considerei ignorar, mas a expressão dela tornou isso impossível. Edith Cullen nunca exigiu honestidade, mas criou um ambiente onde mentir parecia um insulto ao chão que ela pisava. Fiquei pensando na Leia, admiti. No que ela está enfrentando. No que aprende. E o que pode acontecer se os anciãos decidirem repetir a história. Meu maxilar se contraiu. Ela merece coisa melhor. Sim, ela tem, murmurou Edith. E terá ainda mais. Porque você vai garantir isso. Ela tocou levemente meu coração com o dedo. E porque ela é mais forte do que imagina. Suspirei. Quero entregar os livros a ela o mais rápido possível. Então daremos um jeito, disse ela. Juntos. Soltei um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Sim, juntos. O sorriso dela se suavizou, iluminando todo o ambiente. E por falar em juntos, se você quiser chegar ao campo sem que Alice te obrigue a trocar de roupa sem que você peça, você tem cerca de 20 minutos. Eu gemi. Ela já ameaçou cortar meu cabelo ontem. Edith deu uma risada, um som quente e suave que fez meu peito parecer pequeno demais. Então é melhor você se apressar, tigrão. Mas ela não se mexeu. Nem eu. Por um longo instante, ela apenas me observou. E eu me permiti observá-la também. E a caixa de veludo escondida na gaveta da minha cômoda parecia pesar mais do que nunca na minha mente. Será que chegou a hora? Não, se eu preciso perguntar isso, então ainda não chegou a hora. Você está olhando fixamente, ela murmurou. Você que estava olhando primeiro, retruquei. Ela me deu aquele sorrisinho discreto, presunçoso e perfeito, que dizia que ela sabia exatamente o que estava fazendo comigo. E daí? Sentei-me, inclinei-me para a frente e dei-lhe um beijo nos lábios, lento, demorado, reconfortante. Então estamos ambos a desperdiçar os nossos 20 minutos. Edith soltou uma risada suave. Você é impossível. E você gosta disso em mim. Ela não negou. Em vez disso, ela deslizou graciosamente da cama num movimento fluido, dirigindo-se ao armário. Vá tomar banho, antes que eu decida escolher sua camisa. Isso não é uma ameaça, gritei para ela. Você tem razão, disse ela por cima do ombro. É uma promessa. Soltei um gemido e me arrastei para fora da cama. O chão estava frio, mas o som da risada suave de Edith me acompanhou até a porta do banheiro como um calor que se espalha sob a pele. Antes de ligar a água, ouvi Edith gritar. 20 minutos.
Sim, sim, murmurei, entrando no chuveiro. Tomei um banho rápido. A experiência me ensinara que Alice podia e iria invadir minha casa se eu ultrapassasse um certo limite invisível de atraso com muita frequência. Depois, me sequei com a toalha e vesti a roupa mais segura que eu tinha, calça jeans escura e uma camiseta cinza. Quando voltei para o quarto, Edith já tinha escolhido sua roupa. Quase toda. Ela estava indecisa entre dois lenços que me pareciam praticamente idênticos. Seus olhos percorreram-me, lenta e avaliando-me. Aceitável, declarou ela. Assenti com a cabeça solenemente. Elogio merecido. Ela revirou os olhos, mas o leve sorriso que lhe surgiu nos lábios arruinou o efeito. Vamos antes que Alice perceba seus pecados fecham através do éter. Teremos tempo suficiente para você comer e encontrá-la antes da aula. Comi rápido com a mente um pouco divagando. Assim que terminei, peguei minhas chaves e Edith deslizou sua mão na minha. Enquanto caminhávamos até o caminhão, ela me lançou um olhar de soslaio. Vamos resolver a situação da Leia. Quanto a entregar os diários para ela, você pode ir até lá. Não é como se você estivesse banida daquelas terras, como eu. Eu não tinha pensado nisso, simples e descomplicado. Obrigado. Não precisa me agradecer, ela respondeu. Você se importa com ela. Isso basta. Chegamos à porta do passageiro. Parei, roçando o polegar sobre os nós dos dedos dela. E você? Perguntei. Ela inclinou a cabeça. Eu o quê? Você se importa? Perguntei baixinho. O quanto eu me importo com todos eles? Seu sorriso foi suave e imediato. Me apaixonei por alguém que protege as pessoas, disse ela simplesmente. Seria estranho se eu esperasse que você parasse. Minha garganta apertou, quente, cheia demais, e eu me inclinei para beijá-la rápido, mas sincero. Vamos lá, ela sussurrou quando nossos lábios se separaram, sua testa encostada na minha por um instante. Alice está esperando. Isso é uma ameaça ou um aviso? Ambos. Abri a porta e fechei-a assim que ela entrou. Depois fui para o lado do motorista e entrei. Ao ligar a caminhonete, minha mente repassou a lista mais uma vez. Escola, Leia, os periódicos, o anel escondido na gaveta da minha comoda. O almoço na Forks High foi exatamente como eu me lembrava, conversa alta, pizza misteriosa e o cheiro persistente de água sanitária. Nosso grupo havia ocupado uma das extremidades da mesa comprida perto das janelas. Bella espremida entre Edward e Angela, bem rabiscando em um caderno, Alice praticamente vibrando na cadeira e Edith ao meu lado, calma como sempre. Então, perguntou Angela enquanto desembrulhava seu sanduíche, como é estar de volta às salas de aula de verdade? Dei de ombros. Não é muito diferente de estudar no Nepal. As tarefas parecem as mesmas, os professores parecem cansados. Parece normal. Bem piscou. Espere, então você não está atrasado? Não respondi, enfatizando o P. Os cursos por correspondência me mantiveram no caminho certo. Carlisle garantiu que os créditos fossem válidos, então agora só preciso terminar as aulas presenciais. Ben deixou cair o lápis. Cara, morei em Forks a vida toda e estou atrasado. Bella riu enquanto bebia. Ben tem memória ecoica. Ele provavelmente conseguiria passar nos exames da faculdade se entregássemos as provas para ele agora mesmo. Alice interrompeu com um gemido. Acredite em mim, ele poderia. Eu olhei a agenda dele. Ele é uma verdadeira trapaça acadêmica. Não é assim que funciona, eu disse. Edith arqueou uma sobrancelha. Você memorizou o manual da escola em menos de 1 hora. Precisei ouvir primeiro. Isso levou mais de 1 hora. Ela deu um sorriso irônico. Minha posição continua válida. Angela cutucou bem. Talvez o Thomas possa te ajudar com a revisão de física mais tarde. Ben se animou instantaneamente. Você faria isso? Sério? Física é apenas matemática com jaleco branco, eu disse. Posso ajudar. Bella bufou. Você fica falando coisas que deveriam estar estampadas em camisetas. Edward balançou a cabeça com um suspiro. Não o incentive. Alice inclinou-se para a frente, finalmente libertando o que claramente vinha reprimindo há 10 minutos. Você sabe o quão irritante é que você tenha feito 6 meses de trabalhos acadêmicos avançados enquanto escalava montanhas, lutava, se escondia de animais locais. E ainda assim tem entrado aqui mais preparado do que a maioria? Pisquei. Essa é uma pergunta de verdade? Angela riu. Ela está com ciúmes. Não estou com ciúmes, disse Alice, com ar formal. Estou irritada. É diferente. Bella olhou para ela. Não é mesmo? Alice revirou os olhos com tanta força que provavelmente deram para ver a cena em Lapuche. Edith apertou minha mão por baixo da mesa. Ignore-a. Ela se sente ameaçada por qualquer pessoa que não precise de post-its com códigos de cores. Agradeço os post-its, eu disse. Alice exclamou dramaticamente, finalmente. Validação. Ben deu uma risadinha. Estou impressionado com o fato de ele ter conseguido acompanhar tudo isso mesmo vivendo em um mosteiro do outro lado do planeta. Não era um mosteiro, corrigi. Era um. Bem, deixa pra lá, é complicado. Angela sorriu suavemente. Que bom que você voltou, Thomas. É ótimo ter o grupo reunido novamente. Agora só precisamos que Jessica e Mike superem o término e voltem a ser amigos. Senti Edith encostar-se no meu ombro, olhei para ela e sorri ao vê-la sorrir para mim. E enquanto os outros conversavam sobre as provas finais, o baile de formatura e como a paciência do Sr. Banner estava visivelmente se esgotando a cada dia, eu percebi algo. Isso, o almoço, o barulho, os amigos, a normalidade, estavam me dando mais segurança do que qualquer outra coisa desde que voltei para casa. Talvez Edith estivesse certa. Talvez eu me encaixasse aqui.
pelo menos por enquanto. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.